Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz, né, de poder compartilhar mais um case de marketing, vendas, poder contribuir aí, né, para a estratégia de todos vocês. Espero que eu possa. E para vocês me conhecerem um pouco, né, eu sou a Daniela. Já faz 4 anos que eu trabalho com inbound marketing. Estou há 1 ano e 9 meses no GPTW. Lá eu sou coordenadora da estratégia inbound. E para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou mineira. E como uma boa mineira, não pude deixar de colocar uma foto de um pãozinho de queijo, né, gente? Que eu adoro. Além de comer o pão de queijo, eu adoro fazer um pãozinho de queijo também. E falando um pouquinho do GPTW, o GPTW é uma consultoria global, né? Hoje a gente aplica pesquisa em 90 países e o nosso objetivo é apoiar as organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Hoje, o GPTW aqui no Brasil atua em 3 frentes. A gente tem a frente de certificação, que é a frente mais conhecida, acredito que muitos de vocês já conheçam, né? Já viu o selo do GPTW, já ouviu falar do ranking. A gente também tem a frente de consultoria e a frente de liderança, que é uma frente de treinamento e capacitação dos líderes aí nas organizações. E aí, gente, eu estou aqui para compartilhar um pouco mais sobre o case do GPTW, como que a gente conseguiu evoluir tanto a nossa estratégia, gerar mais de 350% de leads qualificados nesse ano de 2021. Espero que vocês gostem. E aí, estava aqui, né, apresentando o GPTW para vocês. Acho que é importante vocês conhecerem um pouquinho mais do GPTW para vocês entenderem como a gente chegou, como que foi esse caminho para a gente estar onde a gente chegou, né, onde a gente está agora. Então, o GPTW, a gente está no Brasil há 25 anos. Fazem 25 anos que a gente está aqui no Brasil esse ano. Né? Foi um dos primeiros escritórios do mundo. E quando a gente começou, a gente tinha uma estratégia de vendas para grandes empresas com foco em consultoria. E aí, pessoal, imaginem só, a gente está aqui há 25 anos. Daqui a pouco eu vou falar, mas já adiantando, o inbound foi implementado há 14. Então, a gente ficou muitos anos aí tendo essa estratégia offline, essa estratégia de ir até o cliente, fazer reuniões presenciais, bater na porta, fazer prospecção de lista fria pelo telefone. Mas chegou no momento que a gente começou a perceber que tinha aí muitas empresas que a gente não atendia, né, que a gente não conseguia atender, que eram small business, empresas médias. E quando isso foi percebido, a Caroline, a Carol, que é a minha diretora, ela começou a pesquisar e viu alguns conteúdos aí do RD, né, falando sobre a estratégia digital, sobre o inbound marketing. E foi quando ela decidiu implementar, né, o inbound marketing no GPTW em 2014. Vale falar, gente, eu acho curioso, porque pode ser que algum de vocês estejam passando por isso nesse momento, né? Acredito que não deva ser muita gente, mas o que aconteceu? Como a gente já estava muitos anos, né, atuando aqui no Brasil, a gente já tinha ali canais de vendas, outras estratégias, tinha algumas barreiras, né, quando o inbound foi implementado. Então, as pessoas não conseguiam entender o que era esse tal de inbound, os termos, como que ele funcionava na prática. Então, até a cunho assim, de curiosidade, né, os primeiros pagamentos do RD, a Carol tirou do bolso dela, porque ela queria realmente mostrar para a empresa como que aquilo funcionava na prática, né? Para eles conseguirem assimilar e conseguir ficar mais palpável para eles. Então, gente, naquela época, as nossas primeiras ações foi criar a primeira landing page, né? E vale a pena falar que naquela época a gente não tinha um time estruturado para dar todo o suporte nessa criação. Então, a Carol fez isso sozinha pelo RD e até hoje ela destaca a facilidade que ela teve de criar a landing page. É lógico que não ficou tão bonito assim, ela mesma conta isso, mas ela conseguiu colocar para rodar. Então, criou a primeira landing page, primeiro e-book, ela mesma foi criando alguns conteúdos, aí depois disso começou a ter alguns disparos de e-mails, e aí a gente já tinha também essa segmentação, né, que foi o início ali da estratégia inbound. Inclusive, até resgatei aqui um post lá no nosso Facebook, para vocês terem uma ideia, né, de como que era meio quadradão, um pouquinho estranha essa divulgação, mas o objetivo era implementar a estratégia, rodar a estratégia.
Então, esse era o nosso principal objetivo. Passado alguns anos, né, então desde aí de 2018, a gente vem amadurecendo mais, né, isso porque a partir de 2018, a gente começou a ter um time de inside sales, então a gente tinha ali começou com uma pessoa, depois teve uma segunda pessoa que entrou para o time, a gente começou a criar alguns fluxos aí de nutrição, né, fazia ali para ter aquele relacionamento, mas ainda não sabia qual era a melhor maneira, começou a implementar um lead scoring, e aí a gente também começou a ter uma produção de conteúdo interna de forma mais recorrente. Antes era um conteúdo ou outro, uma pessoa ali escrevia, outra pessoa também escrevia, todas do time interno ali do GPTW, então às vezes a Carol, às vezes um outro diretor, às vezes o nosso CEO, né, eles iam se dividindo ali para escrever alguns conteúdos, mas de forma recorrente começou a partir de 2018. E aí eu tô passando esse histórico, gente, para vocês verem que a gente foi caminhando, que não foi rápido, no nosso caso não foi rápido, demorou alguns anos, foi demorando um tempinho, até para vocês entenderem também a nossa realidade hoje, né? O que mudou aí de alguns anos para hoje. Então hoje a gente já tem um time de site sales maduro, com processos definidos, o time dobrou de tamanho, inclusive. A gente já tem a implementação do lead scoring e uma atualização anual, né? Então a gente inclusive usa algumas ferramentas, uma própria calculadora do RD, né, para fazer aí alguns testes antes de levar e configurar para o RD de fato. A gente fez uma revisão do nosso ICP, criamos as nossas personas, e a partir dessa criação de persona, a gente conseguiu rever os nossos fluxos de nutrição, né? Esse relacionamento que a gente tem com a nossa base. Então, gente, hoje ele é feito a partir de segmentações, né? Então a gente usa bastante as segmentações lá do RD como entrada para cada fluxo, de acordo com cada persona aí que a gente criou. E hoje a gente, além de ter a produção de conteúdo interna, a gente também tem uma produção de conteúdo externa, né? Então a gente conta com uma agência, com a Hubify, que inclusive é parceira aqui do RD, da Resultados Digitais. E aí, gente, acredito que não só no GPTW, mas para muitas outras empresas também, a gente teve uma grande virada na estratégia em 2020, né? Então a gente acabou de ver que a gente teve ali a implementação em 2014, a partir de 2018 a gente já deu um salto, e depois de 2018 a gente continuou evoluindo a estratégia. Vocês viram que a gente amadureceu em vários pontos, criamos outras personas, melhoramos os nossos fluxos, segmentamos melhor a nossa base, mas com a crise, né, do Covid-19, com a pandemia aqui no Brasil, a gente teve uma grande virada na estratégia. Quando começou, né, a pandemia, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo antes da pandemia não ia levar a gente para onde a gente queria chegar. Então, foi um momento onde a gente precisou parar e entender tudo que estava sendo feito, né, tudo que a gente fazia, o que a gente poderia melhorar. E isso, gente, aconteceu aqui no GPTW em vários sentidos, né? Então, por exemplo, criamos novos produtos, reformulamos produtos antigos, né? E a mesma coisa aconteceu com a estratégia inbound. Então, nesse novo contexto, né, a partir aí de 2020, de abril de 2020, a gente começou a orientar a estratégia inbound a partir de 3 pilares. Então, o primeiro pilar é a orientação de dados, então a gente passou a ser mais data-driven, a gente implementou growth e começamos a fazer mais testes, o que antes a gente não fazia tanto, e começamos a olhar também para processos. E agora eu vou passar cada um desses pilares para vocês entenderem como que a gente trabalha isso na prática, tá? Então, falando do primeiro pilar, orientação a dados, como que funciona? Né? Ele está muito relacionado também com o segundo de growth, mas hoje, né, e desde o ano passado, desde 2020, a gente faz um acompanhamento semanal dos nossos principais indicadores. Então, toda segunda-feira, o time se reúne, né, e a gente olha para os nossos 3 principais indicadores que nós definimos, foi definido pelo time, que a gente entendeu que fazia sentido. Então, como vocês podem ver aqui, os indicadores são visitantes, novos leads e oportunidades. Fazemos isso semanalmente. Então,
na segunda coluna aí vocês conseguem ver que está dividido, inclusive, por semana, tá? E aí, gente, a gente olha 3 indicadores, mas é muito importante falar, a gente não pode perder o foco no indicador principal. Esse foi o grande diferencial para a gente ter os resultados que a gente teve e continua tendo, né, nesse ano aí de 2021. Falando assim até de experiência própria. Durante as reuniões, essas reuniões semanais, o nosso foco é a geração de MQL, era a geração de MQL, né? Então, porque quando a gente parou para refletir naquele contexto de pandemia, né, e tudo que estava acontecendo, olhamos para processos, para tudo que a gente fazia, a gente viu que a gente tinha um gap entre a geração de leads e a geração de MQLs. Então, quando a gente identificou esse gap, a gente entendeu, a gente definiu que a gente ia trabalhar a geração de MQLs. Então, o nosso foco principal era esse. Só que, nessas reuniões semanais, ao analisar ali os números, às vezes a gente via que a gente tinha alguns gaps, por exemplo, entre a geração de visitantes para novos leads, tinha um pouco de estratégia de CRO que a gente poderia melhorar. E aí vem a armadilha, gente. A grande dica, não pode perder o foco, porque muitas das vezes que a gente identificava que a gente tinha um gap, às vezes a gente até comentava, então vamos fazer, vamos ver isso. Aí sempre tinha alguém do time, né, que puxava. Não, gente, ó, o nosso foco é MQL, vamos focar em MQL, né? Depois, vamos anotar, deixar no radar, e aí depois, quando a gente tiver um tempo, e o time tiver disponibilidade, a gente trabalha esse outro ponto, né? Por que isso foi importante, gente? Porque a gente conseguiu dar um olhar único para o indicador de MQLs, que era o que a gente realmente precisava e queria melhorar. Esse foco, né, realmente ajudou a gente a traçar ações e a olhar só para esse indicador, e com certeza foi uma das coisas que fez total diferença. É lógico que a gente não deixou de fazer as outras ações, tá? Mas a gente começou a fazer depois que a gente já tinha melhorado os gaps entre novos leads e MQLs. Tá? E também quando o time realmente tivesse disponibilidade, para eles também não desfocarem do foco principal. E aí, gente, o que a gente fazia também nessas reuniões? Ao analisar, né, os números aí da semana anterior, a gente já traçava as ações, novos testes para a semana atual. Então, com isso, a gente ganha muita velocidade, né, de implementação, ganha velocidade de análise, né, a gente fica mais por dentro ali dos números e do que está acontecendo na empresa e até no contexto externo que impacta nos nossos números, né. E aí, o último ponto que eu coloquei é uma reunião com o time de vendas para alinhamento e feedback. Como aqui o nosso indicador principal é o MQL, a geração de MQL, e nessas reuniões a gente a gente conversa muito de dados quantitativos, né? Mas é muito importante, principalmente quando a gente fala de MQLs e até mesmo de leads, né? Visitantes, enfim. É muito importante que a gente tenha esse alinhamento com vendas, a gente tenha esses dados qualitativos, né? Para eles falarem para a gente se esses leads estão ou não qualificados, o que a gente pode melhorar, né? Quais dados eles precisam que não estão chegando para eles, né? Então, ter esse elo, essa comunicação com vendas para a gente melhorar a qualidade aí do MQLs é super importante. Talvez no dia a dia, na rotina, né, tá falando de experiência própria, a gente pode deixar um pouco de lado, vá postergando, né, por ter outras funções, outras prioridades, vamos dizer assim, né? Mas é importante deixar no radar, né, essa conversa com vendas, talvez bimestral, trimestral, 2 vezes por ano, mas é muito importante ter esse contato aí com eles para ter esse dado mais qualitativo além do quantitativo. E aqui, pessoal, o que eu não comentei, né? Quem participa dessas reuniões? No caso do GPTW, não é o time de marketing todo que participa. Na verdade, só participa das reuniões quem realmente está envolvido no dia a dia. Então, por exemplo, eu participo, outra coordenadora de marketing participa, a responsável pelas nossas redes sociais, a pessoa responsável pela estratégia de e-mail, um SDR também participa. Então, a gente coloca pessoas-chave que vão poder contribuir, que vão poder realizar os testes, né, e que vão poder trazer algum tipo de informação e de outros tipos de dados além do quantitativo para a gente. E
E agora falando, né, do segundo pilar, que é o pilar de growth e testes. Acaba que eu já falei um pouco de growth, né, nessas reuniões semanais, mas eu vou focar um pouquinho mais em testes aqui, né? É muito importante a gente ter esse olhar atento para quais testes a gente pode fazer. Porque às vezes é uma campanha que está rodando, e aí a gente, tá rodando a campanha, já foi muito bem planejada, vamos deixar essa campanha rodar e vamos olhar outra coisa. Não, gente, olhem para a campanha. Pode ser que sempre vai ter uma coisinha que a gente pode melhorar. Né? Às vezes a taxa de conversão não é uma taxa que a gente esperava, né? Então pode ser que tenham testes que vocês podem fazer, né, na landing page, pode fazer testes nos posts de divulgação da campanha, nas imagens, enfim, tem uma infinidade de testes aí para fazer. Então, o que eu gosto assim de implementar no dia a dia aqui no GPTW é esse olhar atento ao que está acontecendo agora, né, e usar, né, as armas e as ferramentas que a gente tem para o agora, tá? E aí, eu até trouxe aqui um exemplo, né, nosso, desse olhar atento. Então, esse exemplo é de uma campanha que a gente fez no ano passado, uma campanha que a gente sempre faz no mês de novembro, de Black Friday. É uma campanha, gente, é uma campanha que sempre dá muito certo pra gente, né, traz o resultado aí que a gente espera. Então, se eu pensasse, é uma campanha que sempre dá certo, né, deixa ela rodar, foi muito bem planejada, né, e vou olhar para as outras coisas. Se eu tivesse feito isso no ano passado, provavelmente a campanha não teria trazido o resultado que a gente precisava. Né? Então, ter esse olhar atento foi importante, porque esse é o exemplo da primeira landing page, da primeira versão da landing page. Como é que foi? O que aconteceu? Explicando para vocês. Né? A gente, como de costume, a gente planejou a campanha, a gente pediu para o nosso designer fazer a landing page, ele fez. Uma landing page linda, gente. É uma landing page linda, toda interativa, sabe? Maravilhosa. E aí a gente implementou, colocou para rodar e deixamos rodando. A gente olhou para, a gente deixou rodar uma semana. Depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, a gente foi olhar a gente já estava olhando para os números, né? Mas olhando mais a fundo, a gente, parece que não está trazendo o resultado que a gente esperava e nem o resultado que a gente precisa. Está acontecendo alguma coisa. E aí a gente ficou alguns dias olhando para tudo que estava sendo feito. Até que, numa reunião, a gente resolveu olhar para a landing page. E a gente percebeu que apesar da landing page ser muito bonita, dela ser muito interativa, diferente, a gente achava que era a landing page que estava até um pouco assim complexa, um pouco extensa, deixou o formulário um pouco grande e a gente resolveu simplificar. Né? E aí foi quando a gente pediu para o nosso designer fazer uma landing page mais simples, do jeito que a gente já estava acostumado a fazer. Nisso já tinha passado 15 dias, tá, da campanha, e a gente estava com uma taxa de conversão de 11,96%. E aí, gente, nisso que ele mudou a landing page, né, e fez de um jeito mais simples que a gente já está acostumado a fazer, a gente saiu de 11,96% de taxa de conversão e saltamos para 25%. E aí, gente, essa virada, vou ser bem sincera, salvou a nossa campanha. Até então, o mês de novembro tinha sido o nosso melhor mês, o melhor mês do time, da área. Né? A gente, né, com muito orgulho, vou dizer aqui para vocês que a gente já superou esse melhor mês, já fizemos o melhor mês nesse ano de 2021, mas foi o que salvou a campanha. Então, aqui, vou reforçar, tenha um olhar atento para testes. Veja o que está acontecendo agora. Às vezes algo foi muito bem planejado, né? Tá muito bonito, muito lindo, mas pode ser que não esteja trazendo o resultado que vocês esperavam, o resultado que vocês precisam. Então tenha um olhar atento para o que está acontecendo agora, tá? E aí, falando do terceiro pilar, é o pilar de processos. É muito importante olhar para processos, né? A gente, inclusive, conseguiu identificar esse gap entre novos leads e MQLs quando a gente olhou para os nossos processos, quando a gente viu o que estava sendo feito, como estava sendo feito, né? Então, é muito importante olhar para isso. E aqui, como primeiro ponto de melhoria de processos, eu coloquei de novo essa reunião com o time de vendas para alinhamento e feedback. Falei agora há pouco sobre essa questão de
ter, por meio dessa reunião, dados mais qualitativos, além dos quantitativos, né? Só que aqui eu vou ressaltar mais um ponto. A questão da confiança, da credibilidade da estratégia. Aqui no GPTW, gente, né, como vocês devem imaginar já, né, a gente já tem 25 anos de mercado, então aqui no GPTW a gente tem outras estratégias, né, outros canais, outras estratégias que a gente utiliza. Né? Inclusive, com esse contexto, né, de pandemia, a gente também fortaleceu outras estratégias, a gente também revisitou a estratégia outbound, né, estratégia de indicação. Então, a gente tem uma infinidade de estratégias aqui além de inbound. Então, não sei se algum de vocês aí também vive essa realidade, né? Eu sei que tem muitas empresas que têm mais de 70% aí de origem das vendas vindo do inbound, mas pode ser que tenham outras empresas aí que tenham outras estratégias além de inbound, como é o caso do GPTW. Então, para vocês, a dica olhar para processos e conversar com vendas também, para entender se o processo para eles está funcionando. Como que os MQLs estão caindo para eles. Porque no final das contas, gente, é muito lindo, né? Vamos gerar... aumentamos em 350% o número de leads qualificados. Mas no final das contas, também é importante gerar a venda, né? Então, por isso é importante conversar com vendas, entender com eles se o processo está funcionando, se não está. E aí, entra o ponto principal que eu queria falar, que é a questão da confiança. É importante conversar com eles para eles sentirem confiança na estratégia, sentirem que eles estão sendo ouvidos, sentirem que a gente está fazendo o melhor para entregar esses leads qualificados para eles. Tá? Então, hoje eu não posso de jeito nenhum perder a confiança dos vendedores, dos SDRs, né, dos closers aqui no GPTW, porque se eu perder a confiança, a estratégia vai parar no meio dela. A gente vai ter um novo gap entre MQL e vendas. E aí, gente, fazer melhorias sempre que necessário, né? Então, como eu comentei lá com vocês, quando o GPTW fez a revisão das personas, né, e a gente entendeu a nossa segmentação, a gente fez várias melhorias. A gente fez muitas melhorias lá no nosso fluxo de nutrição, nas entradas dos fluxos, criamos as segmentações dentro do RD, né, para que a gente tivesse realmente, né, leads bem direcionados para cada um dos fluxos e para cada uma das atuações aí do GPTW, tá? E aí, então, falei, né, já comentei aqui com vocês sobre essa virada de 2020, sobre os 3 pilares que a gente acompanha, e comentei com vocês que o nosso foco principal era a geração de MQLs. Então, quero mostrar aqui para vocês esse gráfico, né? Então, nele vocês conseguem ver na linha azul o ano de 2020 e na linha laranja o ano de 2019. E como vocês podem observar, apesar do ano passado ter sido, o ano de 2020 ter sido um ano super desafiador, né, nós geramos menos MQLs do que 2019 somente em 2 meses, no mês de janeiro e no mês de maio. E eu atribuo isso, além desses 3 pilares, de tudo que eu mostrei aqui para vocês, eu atribuo isso a um novo contexto, né, do país, do mundo, né, também atribuo a atualização do lead scoring. Acho que a gente foi muito rápido em atualizar o lead scoring. Quando tudo começou, no mês de abril mesmo, a gente já atualizou, a gente já entendeu, já observou quais são os setores que foram mais impactados, diminuímos a nota desses setores. A gente definiu o nosso objetivo principal no ano, que era a geração de MQLs, trabalhamos os gaps. E aí, gente, o último ponto é muito valioso também. A gente entendeu o que estava dando certo e a gente fortaleceu o que estava dando certo. Por quê? Porque se a gente fosse criar coisas do zero para gerar o resultado que a gente precisava naquele ano, não teria dado certo, né? Ia gastar muito tempo, provavelmente a gente ia começar a colher os frutos agora. Então, qual que foi a estratégia? Entender o que já dava certo. Então, quais eram as landing pages mais baixadas, quais eram os nossos melhores canais, né? O que gerava mais resultado para a gente. E aí, gente, a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Então, a gente pegou a nossa landing page que era mais baixada, que era mais procurada, melhoramos a nossa landing page,
né? Deixamos ela mais clara, ela mais simples, melhoramos a taxa de conversão nela, divulgamos mais ela, melhoramos os nossos canais que davam resultado para a gente, né? Então, é isso, gente. Quando vocês passarem por um momento desse, onde vocês precisam muito atingir algum objetivo, gerar algum número, além de melhorar o que precisa ser melhorado, fortaleçam o que está dando certo. Tá? Isso vai ajudar vocês a gerar um resultado mais rápido. E aí, falando inclusive de canais, né, que estava dando certo e que hoje está dando ainda mais certo, é o canal orgânico. É um grande exemplo, um grande case aí que a gente tem, né? Hoje o canal orgânico é o canal com a maior representatividade na geração de visitantes, novos leads e MQLs. Quando a gente compara o primeiro quarter de 2021 com 2020, só no canal orgânico a gente tem um aumento de 270% na geração de MQLs, de 30% na geração de novos leads e 65% do tráfego. Como que a gente conseguiu fazer isso, gente? Acho que o primeiro passo foi realmente olhar para o que já estava dando certo. O canal orgânico já estava dando certo, mas não era o nosso canal principal como ele é hoje, tá? Então, quando a pandemia começou, né, a gente precisou cortar várias coisas, vários investimentos, um deles foi inclusive em anúncio, e aí foi realmente onde a gente bateu o martelo e falou, vamos investir no orgânico. E aí, quais foram as nossas principais ações? Produção de conteúdo interna e externa, aumento da frequência de publicação, atualização dos conteúdos antigos, inclusão de CTAs nesses principais conteúdos, né, e atualização das landing pages também. Então é importante, gente, dar uma olhada, ver os conteúdos antigos. Às vezes você tem 1, 2, 3 conteúdos que tem um posicionamento orgânico melhor, atualiza, coloca CTA, pontos de conversão, tenha esse olhar para o que está dando certo, não se esqueçam disso, tá? E aí, o que começou a acontecer com tudo isso? Na linha azul, a gente consegue ver o ano de 2020, né? Aqui a gente tem o tráfego orgânico no nosso site, ano de 2020 comparado com o ano de 2019 em laranja. Então, a gente consegue ver que a partir de junho ali, a gente tem uma crescente, né, no nosso tráfego orgânico. Aqui já é a geração de MQLs no tráfego orgânico. Então, quando a gente olha para a linha laranja, que é a linha 2020, a gente tem uma linha pontilhada, que é a linha de tendência, né? Então, a gente consegue ver que a nossa linha de tendência é crescente. E aí, quando a gente olha para 2020 com 2021, a gente vê que em 2021 a gente conseguiu melhorar muito mais os nossos resultados, tá? De geração de MQL somente do canal orgânico, tanto que os gráficos eles nem se encontram, né? Os gráficos eles têm inclusive uma distância entre eles. Então tenham esse olhar aí, né, para o que está dando certo, tenham esse olhar, né, além de trabalhar com o que está dando certo, fortalecer o que está dando certo, também trabalhem com os gaps, com o que vocês precisam melhorar para vocês chegarem aí no resultado, tá? E é isso, pessoal, eu agradeço muito aqui, né, a participação de vocês, deixo aqui os meus contatos, vai ser um prazer ter vocês lá no meu LinkedIn, se precisarem me mandar um e-mail, fiquem à vontade, espero que o case tenha contribuído, tenha trazido bastante insights para que vocês possam colocar várias coisas em prática. E depois me contem se deu certo. Um abraço.